Um certo malabarista normalmente arremessa bolas verticalmente até uma altura H. A que altura as bolas devem ser arremessadas para passarem o dobro do tempo no ar? Então, a gente tem aqui essa bola, que vai ser lançada com uma determinada velocidade inicial, que nós vamos chamar do primeiro caso, então vai ser V01, que é o primeiro caso em que consegue atingir uma altura H. Ela é arremessada para cima e atinge uma altura H. Essa altura relacionada a esse caso 1, que seria o H1, é igual a esse H dado no enunciado. Então, H1 é igual ao H, que é a altura que normalmente o malabarista consegue lançar a sua bola. Então, se ele lança a bola no primeiro caso e ela só atinge a altura H, então é porque ela não consegue mais subir, a velocidade dela é 0. Então, nesse caso V1 aqui, que eu estou chamando que é a velocidade final do caso 1. Para o caso 2, que é o que nós queremos identificar, a que altura as bolas devem ser arremessadas, então a gente vai chamar aqui de V02, que é a velocidade inicial para o caso 2, é igual a um H2, que é uma altura 2, essa altura 2, que é o que a gente quer encontrar, e vai ter um V2 aqui, que é para o caso 2. Esse V2 é igual a 0, porque a bola não consegue mais subir, e ela chega no máximo, e na altura máxima, e a altura máxima, a velocidade é igual a 0. Então, esse primeiro tempo aqui, vamos chamar de tempo t, e esse segundo tempo aqui é o dobro, né? Então, é 2 vezes t, é o dobro do tempo no ar, como ele fala no enunciado. Então, esses são os dados do problema, e vamos analisar cada um dos casos individualmente. Então, para o primeiro caso, a velocidade inicial é V01, a velocidade final é o V1, que é 0, porque chega na altura máxima, e o Y0 é 0, porque está no nível de referência, que é a mão do malabarista, que lança aquelas bolas, então que é o nosso nível 0. Então, o Y0 é igual a 0, e o Y final aqui é igual a H1, que, por sua vez, é o H, né? Então, vamos utilizar aqui a expressão V final igual a V inicial menos GT, a expressão para a velocidade na queda livre. V final é 0, V inicial é o V01, menos GT. G é 9,8 e o tempo, que no caso aqui é o tempo T1, né, é o tempo T. Então, V01 igual a 9,8T, só passar para o outro lado da igualdade. A gente fez isso porque precisa da velocidade inicial para encontrarmos a altura, para colocar na expressão de Y. Então, primeiro, logo, encontramos aqui a velocidade inicial, esse tempo T1, que é o primeiro caso, é o tempo T, e a gente vai agora utilizar a expressão da posição substituindo a velocidade inicial que acabamos de encontrar. Para a posição, a gente tem a expressão y final igual a y inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, menos gt ao quadrado sobre 2. Para esse caso, o y final é o próprio H1, que é o H. O y inicial é 0, porque está no solo. A velocidade inicial encontramos aqui, que é 9,8t, porque aqui essa expressão é para o T1, né? Então, ficaria V01, T1, menos G, que é 9,8, T1 ao quadrado sobre 2. Então, é para o primeiro caso, para deixar claro que são instantes de tempo do primeiro caso. Esse T1 é igual a T. Então, esse V01 é 9,8t, vezes o t, que é o tempo que a gente está chamando do caso 1, fica 9,8t ao quadrado. 9,8t ao quadrado menos 4,9t ao quadrado, que dá 4,9t ao quadrado. Essa aqui é a altura do caso 1, por isso a gente está chamando de H1, porque é o primeiro caso. Mas esse H1 é o Hzão do enunciado. Agora vamos achar o segundo caso e relacionar esses dois. No segundo caso, nós temos que a velocidade inicial é V02 para o caso 2. A velocidade final é V2, que é igual a 0. O y inicial é 0 porque parte do solo. E o y final é igual ao H2, que é o que a gente quer relacionar com a altura H. Então, o mesmo raciocínio, vamos achar a velocidade de lançamento para o caso 2, utilizando essa expressão aqui. Então, V igual a V0 menos GT, o V final é 0, a velocidade inicial é V02, menos G, que é 9,8, vezes T2. E T2, diferente desse primeiro caso, em que a gente tinha que o T1 é igual a T, o T2 é o dobro do T, então o T2 é 2T. Então, essa é a única sacada que a gente tem que se ligar aqui para poder substituir aqui
2t. Então, a tua velocidade inicial no caso 2 vai ser 2 vezes 9,8t. Então, vai ser 19,6t. Essa velocidade inicial do caso 2 vai ser substituída agora na expressão para a posição y, e assim a gente encontra o H2 e relaciona, por fim, com o H1. Então, vamos reescrever aqui essa expressão, sendo que o y final é o próprio H2, o y inicial é o zero, que é o solo, a velocidade inicial é a velocidade inicial de 2, o tempo é o tempo do T2, menos g, que é 9,8, vezes o tempo, que é o tempo do caso 2, dividido por 2. H2 vai ser igual a V02 é 19,6t, vezes o tempo 2, que é 2t. Então, fica 19,6 vezes o tempo 2, que é 2 vezes t, menos 9,8 dividido por 2 dá 4,9, e o tempo 2 é 2t ao quadrado. Então, isso aqui, V02 é 19,6t, o tempo T2 é 2t, 9,8 dividido por 2 é 4,9, então fica menos 4,9, e o T2 é 2t ao quadrado. Então, quando a gente resolve isso aqui, ambos os termos serão em função de t ao quadrado, então isso aqui dá 19,6t ao quadrado. Então, vamos aqui arrumar essa expressão para o H2 e finalmente comparar com o H1. 39,2 menos 19,6 dá 19,6, então o H2 é 19,6t ao quadrado. Bom, então nós temos H2 e H1. É só fazer uma proporção aqui, dividir um pelo outro e a gente tem o quão um é maior do que o outro, né? Mas a gente pode ainda reescrever isso aqui, então, para explicitar o T2, também é outra opção, no lugar de fazer o quociente. Então, vamos reescrever aqui. O H1 é o próprio H. Então, o H é igual a 4,9 T2. Como o tempo T é o mesmo, a gente pode explicitar aqui o T2. Então, o T2 vai ser H sobre 4,9. E substituir isso aqui no item do H2. Então, assim, a gente tem que o H2 vai ser igual a 19,6 vezes o T2 que a gente acabou de colocar ali em cima, que é o Hzão dividido por 4,9. Então, isso aqui nos dá aqui. O H2 é igual a 4 vezes o H, que é a altura atingida no primeiro caso. A altura necessária para que as bolas sejam arremessadas e passem o dobro do tempo no ar é 4 vezes H, onde H é a altura que normalmente o malabarista arremessa as bolas verticalmente. Então, esse H2 aqui é 4 vezes H, uma vez que o tempo é 2 vezes t.